maravilhosos e maravilhosas, welcome! Uhul! Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Teacher Fran e o que eu faço aqui nesse meu canal maravilhoso? Eu falo sobre várias coisas. Mais recentemente, eu tô trazendo lá no meu Instagram um projeto de aulas de inglês gratuitas. Se você não me segue, está aqui o meu novo @ porque sim, mudamos de nome aqui no nosso canal. Antes o meu canal se chamava Oi Fran Fran e agora é Hey Fran Fran. Eu confesso pra vocês que eu queria colocar Hello Fran Fran, mas não deu. O user não estava disponível, então não conseguimos trocar, mas Hey Fran Fran é legal. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa mudança. Dá uma área assim mais de English, né? Tem mais a ver, né? Acho que tem mais a ver aqui com os nossos conteúdos. Não só temos um nome novo, mas também temos um cenário novo, porque eu me mudei, né? Eu morava numa cidade chamada Cotia, hoje eu moro numa cidade chamada São Paulo. Então tá tudo muito novo aqui pra mim, né? A gente ainda tá se adaptando, né, e tal. Tá tudo muito novo, mas eu estou muito feliz por essa mudança. E hoje eu vim trazer para vocês a nossa Class 21, que nós vamos entrar um pouquinho aí na parte de gramática, tá? Lá no meu Instagram, eu fiz um cronograma um pouco diferente, né? Mas eu acredito que aqui dê pra gente já entrar um pouquinho nessa parte de gramática e tal. E nós vamos começar a nossa Class 21 falando sobre os demonstratives, ok? O que são os demonstratives? São os demonstrativos. Mas, teacher, o que é isso? Vai demonstrar o quê, pelo amor de Deus? Calma, que eu vou explicar pra vocês. Mas antes da gente começar, eu sempre peço pra vocês o quê? Eu peço o famigerado biscoito do bem, tá? Eu sou biscoiteira, eu peço uma atenção, mas aqui, gente, é o biscoito do bem. Eu vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, mandar pra todos os seus amigos pra gente aprender juntinhos. Eu sei que nas outras aulas a gente estava vendo coisas bem basiquinhas, bem tranquilinhas, mas agora eu tenho certeza que vocês conseguem ir um pouco mais além, por isso que eu tô trazendo esta aula um pouquinho diferente. E relembrando que as nossas aulas aqui são gratuitas com material incluso, então se você olhar aqui no box de descrição, vai levar você a um link, né? Tem um link que tem um PDF e você pode baixar esse PDF, você pode imprimir, você pode, enfim, você pode anotar, você pode fazer o que o seu coração desejar com esse PDF. Então vamos lá, começar a nossa aula de demonstratives. Os demonstratives, eles são utilizados para demonstrar a relação de espaço entre a pessoa que está falando e o objeto ou aquela outra pessoa ou outras pessoas que ela está a se referindo. Trocando em miúdos, é como aquele que a gente utiliza para falar isto é tal coisa, aquele ali é o fulano, aquele ali é o ciclano, aqueles ali são os meus parentes. Então, trocando em miúdos este, isto, aquilo, estes e aqueles, né? Pra ficar um pouquinho mais fácil pra gente fazer essa relação no nosso português. Ainda fazendo um paralelo com o nosso português, os demonstratives, eles funcionam como adjetivos e pronomes. No caso dos adjetivos, eles funcionam como para descrever o substantivo, e no caso dos pronomes é para descrever algo, alguém ou alguéns, né? Alguéns. Aí no nosso material eu coloquei uma tabela, né? Primeiro eu coloquei uma definition, né? Uma definição totalmente em inglês sobre os demonstratives para vocês terem uma ideia mais ou menos, né? De como terem contato um pouquinho mais com algumas definitions em inglês. E também coloquei uma tabelinha onde eu dividi os quatro demonstratives, né, que a gente utiliza como os demonstrativos. Então, na nossa tabelinha eu coloquei primeiro o singular, tá, que é o singular, os dois que nós utilizamos como singular, e também os dois que nós utilizamos como plural, ok? E também aí em cima eu coloquei, estão definidos como near, né, então tudo que é near tá, ó, pertinho de mim. E tudo que é far, tá longe. Só que esse far, ele não precisa ser lá do outro lado do mundo, tá? Ele pode ser ali, por exemplo, na ponta da mesa. Estando ali já na ponta da mesa, eu posso utilizar ou ali, por exemplo, um pouquinho longe de mim, já posso utilizar o que está far, né? O que está longe. Então, near, perto, far, longe. Então, vamos lá. Os demonstratives de singular, primeiro, tá bom? São o this e o that, tá?
Tem gente que fala that, tem gente que fala that. Depende muito da pessoa que você vai ouvir falando, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem prático, como algumas coisas que eu tenho, tá? Se eu quisesse falar para vocês que isso aqui é uma caneta, eu falaria como para vocês? Eu falaria, this is a pen. This is a pen. This is a pen, ok? Por que eu tô usando o this? Porque tá aqui, ó, pertinho de mim, tá na minha mão. Então, eu vou utilizar o this. Então, porque está near, está próximo de mim, tudo bem? Se essa caneta estivesse lá na ponta da mesa e eu conseguisse apontar para ela, eu poderia falar that is a pen. That is a pen, ok? Então, é assim que funciona. This, near, that, far. Mas não precisa ser tão far assim. Agora, utilizando o plural, né? Nós temos o these e o those, ok? Tem muita gente que utiliza esse those aí, lembrando o número 12 em português, né? Talvez seja um trick, né? Talvez seja uma sacada legal para vocês relembrarem, tá? Então, these são os estes ou estas e o those, aqueles ou aquelas. Vou deixar um pouquinho mais claro para vocês. Se eu falasse para vocês aqui, ó, estas são canetas, né? Se eu quisesse definir essas bonitinhas aqui, eu falaria para vocês assim, ó, these are pens. These are pens. Se elas estivessem lá no canto, lá perto, lá no final da mesa, e eu pudesse apontar para elas, ou se elas estivessem um pouquinho mais longe também, those are pens. Então, como vocês viram, eu utilizei objetos, né, como para mostrar para vocês sobre os demonstratives. Mas agora, por exemplo, se a gente estiver numa situation, vamos imaginar que eu estou numa festa com a minha friend, né, com a minha amiga e tudo mais, e aí chega um amigo meu que essa minha amiga não conhece. Aí eu vou falar assim, nossa, olha só, that's Johnny, por exemplo. Oh, that's Johnny, né? E como ele tá lá, né? Aquele é o Johnny. That is Johnny. That's Johnny. Aquele, né? That's Johnny. Aquele é o Johnny. E aí o Johnny chega para cumprimentar a gente, né? A minha amiga não conhece o Johnny, eu conheço ele, né? Então eu vou falar pra I don't know, Susan, não sei. Gente, eu sou péssima para inventar nome de pessoa. Mas enfim. Aí a Susan tá aqui e aí eu vou falar pra ela, Susan, this is Johnny. Johnny, this is Susan. E aí eu vou apresentar um ao outro. Então a gente também pode utilizar o this e o that para pessoas, ok? Assim como o these e o those, né? Então vamos lá. Se eu tivesse com a mesma Susan e viesse um grupo de amigos meus, né? E aí eu olhasse lá no final e falasse, nossa, those are my friends. Those are my friends. E se eles viessem, né? Olha, aqueles são os meus amigos, né? Those are my friends. Se eles viessem, chegassem até nós, ou se a gente chegasse até eles, eu poderia falar para Susan, que tá do meu lado, Susan, these are my friends. Se eu estivesse já do lado deles, né? Susan, these are my friends. Tem gente que vai, dependendo do accent, é um pouquinho difícil de você perceber, né? A diferença do this e do these, né? A gente vai utilizar no these, no plural, um pouquinho desse TH mais suave, né? Mas a diferença fundamental é que quando a gente utiliza no plural, a gente fala this is alguma coisa, this is a alguma coisa, né? E aí quando eu tô falando de uma pessoa, this is Johnny, this is, enfim, uma pessoa, this is Susan, that is Johnny, that is Susan, dependendo de onde que essas pessoas estão. Eu coloquei aí um grammar spot, né? Um pedacinho aí de gramática para explicar para vocês um pouquinho sobre, porque quando eu falo assim, ó,
quando eu falo pra vocês, que nem no meu primeiro example, né? Eu falei assim, this is a pen, né? Eu falei pra vocês, this is a pen. Eu usei esse a porque pen começa com P e é uma consonant, tá? É uma consoante. Então, quando a gente quer falar um ou uma, né? Uma caneta, enfim, alguma coisa em inglês que comece com consoante, antes dessa palavra que começa com consoante, a gente vai utilizar o a, tá? Então, this is a pen. Se a palavra começa com vogal, for example, apple, a gente vai usar an, ok? Então, como que ficaria se eu utilizasse essa apple aqui como referência? Eu falaria, this is an apple. This is an apple, ok? Se eu quisesse falar para vocês que eu sou uma English teacher, uma professora de inglês, eu falaria assim, I am an English teacher. An English teacher. Porque English começa com vogal, começa com I, né? I am an English teacher. This is an apple. This is a pen. O que mais? This is a notebook. Eu poderia falar this is a microphone. Eu utilizo a, por quê? Porque começa com consoante. Quando começar com vogal, a gente vai utilizar o N. E é isso, gente. A nossa classe acabou, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Manda pra todo mundo, por favor, porque, gente, a gente precisa compartilhar o conhecimento. A gente precisa apoiar quem quer espalhar o conhecimento, e eu quero muito espalhar conhecimento, eu quero muito fazer parte da educação de vocês de alguma forma, mas eu só vou conseguir isso se vocês me ajudarem a chegar nesse mundão, por favor, e me sigam lá no meu Instagram, porque, gente, sério, vocês vão dar muita risada. Eu tô fazendo challenge, gente, vocês vão dar risada, sério, vocês vão amar, vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo! And see you guys soon. See you guys soon. Bye bye.